Fala pessoal, Regis aqui, comandante e criador do canal. Vamos para mais um conteúdo, né, bastante legal, principalmente aí porque está surgindo bastante dúvidas aí, né, principalmente dos nossos alunos, né, para investimentos, né, investimentos aqui no Brasil, investimentos no exterior, as ferramentas que a gente pode utilizar, as corretoras que a gente pode utilizar. Mas antes da gente iniciar esse conteúdo, que eu tenho certeza que deve ser um dos melhores que eu fiz aqui no canal, eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal, né, para que você seja notificado aí sobre cada vídeo novo que a gente lançar toda semana. E também deixa aqui nos comentários se você já investe lá no exterior ou ainda não. E se investe de uma maneira direta, né, comprando ações ou comprando ETFs, né, que vai ser a nossa pauta aí do dia de hoje. E para quem não me conhece, né, me apresento aqui, meu nome é Regis Brito, sou analista CNPI, analista certificado de investimentos, né? Então, não sou o guru da internet que fica falando aí coisas sem responsabilidade. Pelo contrário, que eu trago aqui, eu trago com toda a responsabilidade por ser um profissional de mercado. Então, vamos lá, gente. Apesar de não ser uma recomendação, né, é um vídeo educacional, né? Eu tenho aí a autoridade, né, para realmente fazer aí as recomendações de investimento por ser analista. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês, que esse assunto aqui é muito interessante e eu tenho certeza aí que todos vocês aí vão tirar proveito, tá, gente? Fica comigo até o final, que inclusive eu vou colocar alguns ETFs, né, que eu me exponho lá no exterior, que faz todo sentido, e principalmente para quem está começando, até para os mais avançados, né, são ETFs aí que você pode ter, né, exposição a diversos mercados, né? Mercados temáticos, mercados de fundos imobiliários, mercados de tecnologia, né? Então, eu vou falar um pouquinho aí sobre isso no dia de hoje. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês e a gente já inicia. Então, eu vou falar aí sobre ETFs, né, gente? Regis, que diabo é isso, né? Que diabo que é ETF? Então, é a sigla bonita aí por Exchange Traded Funds, ou simplesmente fundos de índices, né, gente? Então ele precisa de um índice ali como referência para ele poder replicar. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa parte teórica aí, não se preocupe. Então vamos lá. Prosseguindo aqui, né? O que seria esse ETF, Reg? Então, botei caixa de bombom aí, falei de condomínio, por quê? O ETF ele nada mais é do que um fundo de investimento, ou seja, ele representa uma espécie de um condomínio. Deu para entender? De investidores que aplicam seus recursos em conjunto, né? Então, é tipo uma força-tarefa que começa, né, a colocar o seu dinheiro ali naquelas cotas, né? Ou uma caixa de bombom. Por que caixa de bombom? Aí a gente leva para um outro, quando você abre uma caixa de bombom, né, vem diversos ali, sortidos, né? Diversos, bombom da Garoto, bombom da Nestlé, eu sei que vocês comem por aí, né? Então a caixa de bombom, por quê? Vão ter várias ações de tecnologia, várias ações, né, dos setores de commodity, vai ter várias ações aí de mercados emergentes, ou seja, vai ter algo ali bastante diversificado dentro dessa caixa aí de bombons ETFs, fazendo uma analogia barata aí, né, como eu trouxe agora, seria esse tipo de investimento. Vamos lá, vamos prosseguir na missão aqui. As diferenças, né, gente? O que ele distingue dos fundos tradicionais? Alguns aspectos que a gente traz aqui. Eles são atrelados a um índice de referência, né? Então, os fundos de investimento não necessariamente estarão atrelados a algum tipo de índice de referência, também chamado de subjacente, né? É o termo técnico aí. Ele significa que o gestor ele ajusta essa composição do ETF de modo que ela seja mais parecida possível com esse indicador. Então, é isso aí que é, né, nada mais é do que o ETF. Deu para entender? Vamos lá, continuando aí. As cotas dos ETFs são negociadas no pregão da Bolsa, né? Então, está aí, eu vou falar de vantagens e desvantagens já já. Então, essa daí é algo que eu acho, que eu considero uma grande vantagem, né? Como se fosse ações, né? Seu desempenho oscila conforme a performance dos papéis contemplados pela sua carteira, oscilando conforme oferta e demanda do mercado. Então, isso é interessante, né, gente? Às vezes você entra num fundo e o fundo ali é D mais 30, D mais 20, D mais não sei quanto, e os ETFs ali estão sendo negociados, né? Então você vai ali, compra, vai ali, vende, e principalmente aqueles que têm mais liquidez, né? Que é o que eu sugiro que vocês se exponham, né? Então, acabou. Você vai lá, você mesmo, né? Vai ali e negocia o ETF. Vamos lá. Rentabilidade, né? O objetivo de um gestor de ETF sempre é manter a carteira o mais próximo
né, do possível da composição do índice de referência, né? Se vai ser lá o índice dos Estados Unidos, o Ibovespa, né, ou outro índice qualquer, ele vai tentar, né, replicar aquilo ali e ficar o quão mais próximo desse índice aí de referência. Imposto e tributação, importante saber um pouco disso, né, gente? Por quê? Né, os ETF eles são sujeitos ainda à incidência de imposto de renda, a alíquota é a mesma aplicada sobre o mercado de ações em geral, né? 15% sobre ganhos, com exceção do ETF de fundos imobiliários, no qual a alíquota é de 20%, né? Então, essa daí também são que vocês têm que ter aí em mente, né, que vai ser tributado. Não é que nem os fundos imobiliários, que tem isenção de imposto de renda aí, por exemplo. A diferença é que no caso do ETF, não há isenção de imposto de renda para quem realiza venda na Bolsa de Valores em até 20 mil reais. Lembra que até 20 mil reais, esse é um benefício que só é disponível para quem negocia ações diretamente. Deu para entender? Então, a diferença é que no caso do ETF, não tem a isenção de imposto de renda para esses 20 mil reais. Tá? É somente aí para quem é disponível somente para quem negocia as ações ali diretamente. ETF de renda fixa, né? Já é igual eu falei, são diversos mercados. Tem ETF de cannabis, ETF, né, de mercados emergentes, ETF de renda fixa, renda variável, enfim, são vários. Vou trazer para vocês aqui alguns deles no final, fica comigo. Né, o imposto é de 15% e já é retido na fonte, né, com recolhimento pela corretora que, né, você está intermediando aí o ETF. Prosseguindo aqui, é preciso pagar uma taxa de corretagem, né, para a corretora que intermediar a operação, e além disso, algumas taxas de negociação a B3, né, conhecida aí como os emolumentos. Então, gente, existem algumas, né, eu particularmente, né, existem ETFs na B3, eu vou trazer aqui alguns para vocês, mas eu particularmente gosto, né, do mercado de ETF, do mundo dos ETFs, lá fora, lá no exterior, né, porque, né, são outros fundos gerindo, né, fundos grandes. Tem também essa taxa, né, que você tem um intermediário, tem alguém intermediando, né, tem um atravessador, vamos dizer assim. Você está pagando 2 vezes, ou então de uma maneira muito mais cara do que você pagasse lá diretamente para o fundo que já faz ali, né, já compra a cota ali do ETF lá fora diretamente. Então, particularmente, eu prefiro investir diretamente no ETF lá fora e não gosto de investir aqui nos ETF, porque, né, as taxas são muito altas, ou então você está pagando ali 2 vezes, porque, né, tem o gestor, você paga uma taxa e depois paga outra taxa, né, para ele que está comprando, né, o índice, né, o ETF lá fora. Deu para entender? Então, eu não vejo grande vantagem aí por essa. Não chega a ser uma bitributação, mas chega a ser, né, você paga em dobro aí e acaba pagando um pouco mais caro. A cobrança de taxa de administração, né, que é paga ao gestor do ETF, então todo o ETF ele tem uma taxinha ali de administração, essa taxa remunera justamente o trabalho do gestor, que é responsável por definir que papéis, né, que ele vai comprar, o que vai compor aquela caixa de bombom, tá lembrado? Então o que vai compor aquilo ali? Então isso aí vai ser o papel do gestor, né, quando vai ser comprado, quando vai ser vendido e qual a quantidade. Então, aqui eu tenho alguns ETFs, né, gente, que eu trouxe para vocês, né, de renda variável, né, aqui no Ibovespa, ó, o BOV-B11, o BOVA11, né, o IVV-B11, né, são os mais conhecidos. Então, o que eles replicam? Um replica o Ibovespa, o outro replica o S&P 500, né, temos aqui o Small 11, né, tem o índice de Small Cap, né, então são aí os mais conhecidos aí de vocês. O Gold 11, né, que replica aí o ouro, né, temos aqui o China 11, né, também, né, o índice financeiro também, o FIND 11. Então temos aqui todos esses ETFs, né, que replicam e tem os índices de referência. Né, temos de renda fixa também, né, o IRFM11, o IMAB11, o IMAB11, né, como o IB5M11. Então temos aqui também, né, e as referências de cada um deles, ok? Vamos lá, e as vantagens agora, né, Regi? O que tem de vantagem aí, ou de desvantagem, né? Deixa eu colocar aqui a minha cara aqui do lado. Um pouquinho menor. Opa, aqui, pronto, melhor. Vantagem e desvantagem, né, gente? Eu vou até sair um pouquinho da tela e deixar aqui a tela para vocês. Primeira coisa, né? O que tem de vantagem é praticidade, né? A praticidade, custos mais baixos,
né? Por quê? Igual eu falei para vocês vão para a bolsa diretamente e você mesmo negocia, compra, vende, né? Então essa praticidade aí é muito grande, né? Custos mais baixos, né? Mais baixos que os fundos de investimento, por exemplo, você tem taxas ali, né, mais altas. A diversificação, né? Você consegue diversificar em vários setores, né? Vários setores aí, setor imobiliário, setor, né? Igual eu falei de tecnologia, né? Dividendos, né? Desde janeiro de 23, né? A B3 passou a permitir, né, que ETFs paguem aí dividendos, né, na nossa bolsa, né, porque não era permitido, isso era permitido lá fora, mas desde 23 alguns, né, não são todos, estão pagando também aí os dividendos. E a desvantagem, né, que eu vejo, liquidez de alguns, né, alguns não têm tanta liquidez assim, né, tributação, você tem que ficar de olho naquelas tributações, né, como você vai ser tributado, né, quando você vender, né, tem também aquela parte de taxa de administração. Setores arriscados, né, ou aqueles setores exóticos, igual eu falei, né, você pode estar em algum setor, que lembra do metaverso, né, setor de cannabis, né, então tem alguns setores aí que são setores um pouco mais exóticos, mas tem ETF de motéis, tem ETF de vários setores aí, tudo que você possa imaginar, principalmente lá no mercado americano, você consegue, né, se expor a isso. E as taxas administrativas, tá, gente? Tem que ficar de olho aí nessas taxas. E aí, né, um dos ETFs aqui, que até foi fruto de pergunta de alunos aqui no nosso curso, né, que é o QBTC11, né, que é, na verdade, um ETF aí de Bitcoin, né, principalmente. Eu não vejo grande vantagem, né, eu prefiro me expor diretamente à moeda, porque aqui você não tem exposição direta ao Bitcoin, né, você tem exposição ao derivativo, ao contrato futuro do Bitcoin. E aqui você está, né, o QBTC11, ele é aqui na B3, né? Ele não é o exemplo do ETF que você pode comprar lá fora, né, diretamente, é o BITO11, né? É o BITO, quer dizer, que você já compra diretamente lá fora. Esse daqui, né, você está comprando aqui. O investimento no exterior é um ETF de renda variável que replica o desempenho da carteira teórica de ativos do índice lá na CME, né? Eu vou falar de um outro ETF aqui também, né, que busca aí esse índice, né, de replicar o índice de Bitcoin. A taxa de administração é de 0,75% ao ano, igual eu falei para vocês, de olho nessas taxas. O ETF tem no mínimo 95% do patrimônio alocado em cotas do fundo de índice. Os 5% restante pode ser constituído por outros ativos financeiros, né? E daí você tem que ver a composição dele. Então, aqui o QBTC11, né, é o ETF, fundo de índice negociado aqui na Bolsa, na B3, busca replicar o desempenho do índice, né, lá do CME de Bitcoin, né, que é um índice que replica o valor do Bitcoin, uma das principais criptomoedas que temos hoje em dia, tá bom? Então, é isso aí que ele busca replicar. O fundo é gerenciado pela QR Capital, né, a gestora de recursos limitada. Comentado mais sobre a composição desse índice, né, gente? Vemos que é um índice que visa replicar o valor do Bitcoin em dólar. Dessa forma, investindo nele, o investidor acabará tendo uma exposição ao valor, né, do Bitcoin em dólar, tá? Então ele busca busca replicar o valor, né, do Bitcoin. Ele permite aos investidores brasileiros terem exposição ao mercado de cripto, né? Eu particularmente prefiro me expor diretamente aqui, né, no ETF. Para criptomoeda já não acho tão interessante, né? Eu prefiro me expor diretamente, né, ao Bitcoin, ao Ethereum, aí principalmente são as duas criptos aí que eu prefiro, tá? É um dos mercados relacionados ao universo de tecnologia que mais vem crescendo e se popularizando, né, o mercado de cripto. Então aqui, né, a QR Capital, o interessante, né, principalmente aí o pessoal que é mais ligado ao ESG, né, pessoal, vocês que gostam mais aí, né, o QR Capital aí a gente tem, né, ele tem essa missão de criar, a gente não, eles, né, ele tem a missão de criar, desenvolver, investir em empresas que promovam um ecossistema saudável para os ativos digitais no Brasil, utilizando a expertise, realizando, estruturar, fornecer apoio aos empreendedores que visam desromper os mercados tradicionais através do uso de tecnologia, né? Então isso aqui que está lá no site deles que eu trouxe aí para vocês. Tem um outro aqui que é o BITH11, ou BIT11, né? É outro ETF, né, que também é negociado aqui. É fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores. Esse ETF busca replicar. Aqui a gente tem um outro índice. Lembra que lá era o CME? Aqui a gente tem o índice da Nasdaq, né? O índice de tecnologia, que vai ter aí como referência, né? Então a gente muda o índice. Lembra? Vê que a gente fez todo esse apanhado
para entender um pouquinho, né, o que é aí o índice, né, de referência do ETF. Vamos lá, prosseguindo aqui. Prosseguindo aqui. O NQBTC, né, que é aquele índice ali que eu mostrei para vocês, é um índice ponderado pelo volume, ou seja, leva em consideração a quantidade de Bitcoin negociada em cada uma das exchanges que participam do cálculo. Esse índice permite que investidores e traders acompanhem o preço do Bitcoin de forma mais precisa e em tempo real, o que é importante para tomar decisões de investimento e negociação. Comprar um índice de algum país, né, aqui tem um erro de acentuação, não é país, comprar um índice de algum país que você não conhece. E aqui, gente, está uma das principais características que eu acho que é vantagem do ETF, né? Às vezes você não vai ter tempo. Eu que sou profissional da área, eu não tenho tempo de estudar todos os mercados, né? Eu não vou, né, me ater a estudar o mercado chinês, o mercado indiano, né, o mercado japonês. E às vezes você, através de um ETF, você vai se expor. Pô, quero me expor ao Japão. O Japão está crescendo. Índia é o país que mais cresce lá. Pô, a economia, né, indiana provavelmente supere a China aí em população, etc. Então, eu gostaria de estar exposto. A parte de tecnologia da Índia também é muito grande. Então, como é que eu vou me expor? Eu vou lá. E como é que o gringo se expõe, por exemplo, aqui? Você acha que ele vem aqui estudar Magazine Luiza? Ele vem aqui estudar, né, a Cogna? Não, gente, ele vem, compra um índice, pô, quero me expor ao Brasil, algum país, né, algum mercado emergente. Ele vai e compra um índice ali daquele país e pronto, está exposto e vida que segue, entenderam? Então é dessa maneira aí, uma maneira mais inteligente aí de você ter exposição. E aqui eu estou trazendo alguns índices, né? Alguns conhecidos aí de vocês, né? O SPY aí, que replica aí principalmente, né, o S&P 500, e ele tem exposição aqui na Microsoft, na Tesla, na Amazon, na Alphabet, na Nvidia, na Berkshire Hathaway, a empresa do bom velhinho lá, não é o Papai Noel, é o Warren Buffett, a Alphabet, né, e a United Health Group também, que é a exposição do SPY aqui. Então, ele tem aqui a porcentagem, né, 3% em tecnologia, 17,2%, desculpa, em tecnologia, 3,69% em manufatura, no setor financeiro 12,23%, em energia 3,63%, em health technology, né, 10,2%, né, 3,47% em consumo. Então, tem todo aqui, né, onde ele está distribuído. Então, o SPY aí é um velho conhecido nosso, né? A gente tem aí, né, um deles. O outro aqui, né, gente, que a gente tem, né, o QQQ. O QQQ está exposto aqui a empresas de tecnologia, tá? Aqui a gente já está se expondo ao mercado internacional, tá, gente? Então, diretamente lá, né, não tem atravessador, igual eu falo para você, não tem ninguém terceirizando aí o trabalho, você diretamente já vai se expor. Pô, às vezes você não consegue, né, olhar tudo ali. Pô, eu tenho que entrar no gráfico da Amazon, tenho que olhar, estudar a Nvidia, estudar a Tesla. Então aqui você compra o ETF, né, e o ETF já está exposto a todas elas. Então, se uma cair, outra subir, né, então é papel do gestor ali fazer esse rebalanceamento para você. Tranquilo, entendeu, gente? Então, às vezes, você vai pegando uma por uma, e às vezes você monta uma carteira Frankenstein e não consegue ter rentabilidade. Então, os ETFs, é igual eu falo, fundos imobiliários, REITs, ETFs, é aquele primeiro passo, né, de forma inteligente para você começar a entender. Imagina, pô, quero me expor à tecnologia, estou exposto à Apple, estou exposto à Amazon, estou exposto à Alphabet, à Meta. Então, aqui, ó, tá vendo? Então, interessante. Um outro aqui, né, o IEFA, né, gente, que a gente está exposto aí também, né, a outros mercados. Estou exposto aí ao Japão, ao Reino Unido, à Holanda, à Suécia, Dinamarca, né, a outros mercados without USA, ou seja, sem os Estados Unidos. Né? O que você está exposto aqui no IEFA, né, na sigla? Você está exposto a Nestlé, a Roche, né, a SML, a Novartis, né, a Louis Vuitton, né, Louis Vuitton aqui, Moet Hennessy, né, gente, todo mundo aí, a mulherada principalmente conhece, a Toyota, né, AstraZeneca, HSBC, né, então você está exposto a todas essas empresas fora dos Estados Unidos. Você está exposto à França, à Suíça, à Dinamarca, né, à Holanda, à Austrália e principalmente aqui ao Japão. Deu para entender, gente? Olha que forma inteligente de você expor e diversificar o teu capital. Né? Vamos para mais uma aqui,
o NOBL, ou Nobel, né, que é exposto aos dividendos aristocráticos, né, também uma forma inteligente de você ganhar dividendos lá fora, em dólar. Né? Então, olha só as empresas que ele se expõe, né? Caterpillar, né? Para quem conhece aí, aquele maquinário aí de fazer obra, né? A Titinite, a Financial, a International Business Machine, a Emerson, né? Então temos tudo aqui, a Clorox, né? Pentair, General Dynamics Corporation, então tem setor de consumo, de tecnologia, de transporte, retail, né? Manufatura, health technology, então a gente tem tudo aqui, gente. Olha a diferença. Imagine você estudar cada setor, top pick, né? Fica muito mais complicado. Isso aqui é mais inteligente. Eu particularmente gosto muito de ETF, né? Nossos clientes trabalham, né, com ETF, eu sempre monto uma carteirinha ali, né, diversificada, que tem uma rentabilidade muito boa aí no longo prazo, principalmente, né, através dos ETFs. Vamos para mais um aqui? Vamos também aqui, ó. Se você está exposto aqui, mais uns, ó, e ao setor público, da Storage, de Health Income, Plod, American Tower, né? A gente está falando aqui de REITs, né? O fundos imobiliários, primo dos fundos imobiliários nossos. Está falando do setor, então vou estudar o mercado imobiliário americano? Não, aqui, ó, você compra, né, aqui o ETF e você já está exposto, né, aos setores imobiliários aqui de American Tower, né, de Health Income, né, o setor financeiro de 82%, de cash em derivativo 14,26%, setor de tecnologia 3,16%, é a exposição aqui do setor, tudo lá, né, o setor de o setor de REITs, né, o setor imobiliário lá nos Estados Unidos. É o VNQ, tá, gente? O ETF lá fora. Se você não quer, eu quero me expor em mercado imobiliário fora dos Estados Unidos, Regis. Então você não vai para o VNQ, ou vai para o VNQ e vai para o VNQI. Né? O que é o VNQI? É exposição a mercado imobiliário fora dos Estados Unidos. Né? Estamos falando de Japão, de Hong Kong, de Austrália, de Reino Unido, de França, de Emirados Árabes, de Singapura. Ou seja, você está na Ásia, você está na Europa, você está fora dos Estados Unidos. Tá vendo aqui? Então, aqui você tem, né, setor financeiro, setor de transporte, setor de comércio, né, industrial. Então, o VNQI ele está investindo, né, nesses setores imobiliários fora dos Estados Unidos. Tá vendo, gente? Que coisa, né, interessantíssima, né, que a gente tem nesse mundo, né, dos ETFs. Quanto você pode estar exposto, estar com seu pé em diversos países, em diversos setores, de uma forma muito mais tranquila, né, sem você precisar, né, ganhar cabelos brancos, cair cabelo e dormir de uma maneira. Porque tem muita diversificação, você não está pulverizado, você está diversificado em diversos setores, com gestores de grandes fundos. A gente está falando de Vanguard, de BlackRock, né, de grandes fundos, né, que tem, né, sob o guarda-chuva, né, desses grandes fundos estão esses ETFs. Então é bem mais inteligente, né? Eu acredito muito nessa uma forma, né, bastante eficiente de você expor seu capital, e principalmente lá fora. Vou deixar aqui na descrição, né, as contas que você pode abrir lá fora, algumas corretoras, as que eu utilizo, né, e recomendo aí para que você, né, de uma forma melhor e mais eficiente, né, para não ficar atravessando, né, para investir aqui na B3, pagando taxas de administração e um pouco maiores. Então, investe direto lá fora, né, é uma forma também de você já estar dolarizando aí a tua carteira. Deixa aqui nos comentários, né, se você já investe aí nos ETFs, se gostou do vídeo, né, curte aqui, dá o seu like, se inscreve no canal e compartilha também o conteúdo. Tchau, tchau, gente.